Já existe realidade aumentada, já existe inteligência artificial, mas ainda não inventaram uma forma de passar sabor e cheiro pelo vídeo. Então hoje eu decidi degustar dois vinhos que eu já precisava degustar, mas gravando isso para vocês me acompanharem. Eu quero saber se vocês conseguem entender, depois que eu fizer toda a explicação da degustação, como esse vinho vai ser aí do outro lado. Se vocês conseguem saber, sem provar, qual desses vinhos vocês iam gostar mais se estivessem provando. Vamos fazer esse exercício? Ele é muito legal para a gente começar a entender quando alguém explica para a gente o que esperar de um vinho e também para ajudar a gente a explicar para um vendedor, para um sommelier, qual é o estilo que a gente mais gosta. Muitas vezes a gente sabe o estilo que a gente gosta e o profissional pode indicar uma uva que a gente não conhece, uma região que a gente não conhece com base nesse estilo. E isso faz com que a gente aprenda muito mais e conheça muito mais vinhos. Então hoje eu vou degustar dois vinhos da mesma importadora, que é a Cave Santa Cruz. A verdade é que assim, eu tenho que escolher um vinho para a Ana, da Cave Santa Cruz, colocar em promoção esse mês. Mas eu decidi que eu não vou escolher sozinha, eu vou colocar a degustação para vocês assistirem e escolherem com base na minha explicação qual vinho deve ganhar esse desconto. É um descontão grande, é 30% e tem mais uma promo que eu vou explicar lá no final ainda se você comprar em quantidade. O ponto agora é a gente começar a degustar. Bom, tirei outro vinho de cena para a gente não confundir. Vou começar degustando o Julia Kemper, vinhas selecionadas Blanc de Noir. O que isso quer dizer? Que ele é um vinho branco, Blanc de Noir, feito de uvas tintas. Esse aqui é um vinho feito com a uva aragonês no Dão. O Dão é uma região muito conhecida em Portugal por ter vinhos muito delicados. Muitas vezes as pessoas comparam com a Borgonha na França por causa da característica que esses vinhos da região têm. A Julia Kemper é uma produtora que produz vinhos biodinâmicos, sempre muito frescos. E eu gosto muito dos vinhos dela. Eu vou começar então a degustar esse aqui. Vamos olhar a corzinha dele, dá pra ver que ele já tá com alguns reflexos bem dourados. Ele é um vinho bem límpido, sem nenhum tipo de sedimento. Então, vamos para a parte que nos importa mesmo, nariz. No nariz ele é um vinho bem intenso, tem bastante nota de fruta de caroço já madura, com pêssego bem maduro, sabe aquele pêssego bem docinho? Ele também tem uma nota de chá preto aqui, que é bem interessante. E ele tem um toque que a gente costuma falar como mineral, mas é sempre bom especificar o que a gente está falando aqui. Ele tem um toque que me lembra um pouco borracha, até parecido com alguns Rieslings mais jovens que a gente encontra por aí, que é bem interessante. Agora vamos provar. Na boca a gente percebe o frescor, a acidez dele é uma das primeiras coisas que a gente sente. E essa acidez é muito importante porque, como eu falei, ele é um vinho bem intenso, tem bastante concentração de sabor e de aromas. E vinhos muito concentrados, se eles não estão na temperatura ideal e não tiverem a acidez ideal, podem ficar super cansativos. Não é o caso desse aqui. Uma outra coisa interessante é que a gente percebe um tanino. Não é um tanino forte, assim, aquele tanino super intenso que a gente percebe no vinho tinto, obviamente, porque esse vinho não foi elaborado com as cascas. Mas mesmo assim, a gente percebe uma pequena carga de taninos aqui, o que torna esse vinho muito gastronômico. Quando a gente fala de vinho gastronômico branco, geralmente a gente está se referindo a uma acidez um pouquinho mais elevada, que é bem importante na hora de harmonizar. Mas nesse caso aqui a gente também pode falar dos taninos. Ele tem uma carga de taninos bem interessante, que pode ajudar a harmonizar alguns pratos mais difíceis, que o vinho branco tradicional poderia ficar um pouquinho apagado. Uma outra coisa interessante que também dá muita textura para esse vinho é que, além de tanino e acidez elevada, ele passa por batonagem, que é um processo que faz parte da produção de vinhos, que o produtor pode optar ou não por fazer, mas que quando ele faz, dá um pouco mais de textura e costuma dar um pouco mais de corpo para vinhos que são muito ralinhos. Aqui a gente percebe essa textura bem cremosa, então ele é um vinho bem estruturado mesmo, que combina muito bem com vários pratos. Ele, como um vinho branco, pode combinar tranquilamente com peixes, etc. Mas eu diria que por essa intensidade toda, eu apostaria em algum peixe mais intenso em sabor, de repente um peixe de rio, ou então um queijo mais intenso, como um Serra da Estrela. O final desse vinho, que é aquele tempo que a gente fica sentindo ainda o sabor do vinho da boca depois de tomar, ele é de médio a médio mais. É um vinho que tem um final bem interessante, é um vinho bem complexo, ele não vai embora na boca assim que a gente engole. Então ele é um vinho que eu diria para não acompanhar só com entradinhas, para servir com um prato principal. É um vinho que se destaca, ele tem uma presença bem interessante, ele não vai passar batido numa refeição. Então ele é um vinho que é um destaque na refeição, sabe? Ele não é um coadjuvante. Esse aqui
é o tipo de vinho que pode ser o principal da refeição acompanhando um prato. Agora vamos para o segundo vinho. O segundo vinho que eu vou provar é o Poussil Antão Vaz e Alvarinho. Esse aqui é um vinho branco feito de uvas brancas, ao contrário do primeiro vinho, produzido no Alentejo, que é a maior região produtora de Portugal e uma das mais famosas. Poussil é uma vinícola que eu gosto bastante, já provei muita coisa deles. Ele tem uma tonalidade bem dourada, como vocês podem ver. Isso geralmente é devido ao Alvarinho, não é uma uva que dá um vinho ultra clarinho, com tonalidade esverdeada, geralmente ele já puxa para o tom mais dourado. Também é límpido, transparente, não tem nenhum tipo de sedimento. E agora vamos para o nariz. Aqui já deu para ver que é bem diferente do anterior. No anterior eu falei que o vinho tinha fruta de caroço, tipo pêssego, mas ia para um lado mais mineral, com borracha, também tinha um lado de chá. Esse aqui é fruta tropical. Fruta tropical do início ao fim. Aqui a gente encontra maracujá, tem um pouquinho de abacaxi, uma notinha de casca de laranja também. E finaliza com uma notinha de jasmim. Tem um pé de jasmim aqui na rua onde a gente mora e a gente passa todos os dias. E tem uma época que tá muito intenso, então jasmim é uma nota que a gente pega com muita facilidade aqui em casa. E tem bastante nesse vinho aqui. Agora vamos para a boca. Na boca ele também é bem diferente do primeiro vinho. Ele tem um corpo mais leve, ele tem bastante acidez também, então ele tem uma estrutura interessante para gastronomia, mas o corpo é mais leve. Como eu falei, o vinho anterior passou por um processo chamado batonagem, que costuma dar mais textura, mais cremosidade ao vinho. Esse aqui eu acredito que não tenha passado por esse processo. Ele é muito mais vertical. É um vinho que não faz tanto volume na boca e ele é mais direto, sabe? Então quando você põe na boca, você sente bastante esses aromas tropicais, mas logo já vem essa acidez e o corpo é bem mais leve. Aqui a gente também não sente nenhum tipo de tanino. Esse é um vinho feito com uvas brancas e que não foi fermentado com as cascas, então ele não tem tanino nenhum. Toda a estrutura dele é devido à acidez. Esse já é um vinho que eu recomendaria para pratos que tenham ao mesmo tempo gordura em excesso e acidez em excesso. Um bom exemplo disso é guacamole. A gente sabe que o abacate é uma fruta gordurosa, apesar de ser uma gordura boa, é gordurosa, então a gente sempre precisa de acidez para limpar essa gordura quando a gente está comendo. Mas ao mesmo tempo, a guacamole tem bastante acidez porque é feita com limão. E os pratos muito ácidos costumam baixar a acidez do vinho. Então se a gente pega um vinho que não tem uma acidez legal, comer um prato ácido vai fazer com que o vinho pareça muito flat, que é como a gente chama vinho sem graça, vinho sem acidez. Então, a melhor coisa para acompanhar um prato ácido é um vinho também ácido, que os dois vão baixar e vão se equilibrar sem perder nada. Esse aqui é um vinho muito bom para isso. Ou então para um ceviche feito com algum peixe mais gordo, como um atum, também ficaria delicioso aqui. E agora, para refrescar um pouquinho a memória de vocês, o primeiro vinho que eu provei é o Julia Kemper Vinhas Selecionadas Blanc de Noir, um vinho branco feito de uvas tintas. Ele é feito com aragonês, que vocês também conhecem como tempranillo, um vinho que tem um processo que dá mais corpo para ele, então ele é um vinho com bastante corpo, bastante redondo, bastante textura. É um vinho que se destaca bastante, então ele pode fazer o papel de personagem principal de uma refeição. Ah, e ele é produzido no Dão, em Portugal. Já o segundo vinho é o Poussil Antão Vaz e Alvarinho, um vinho produzido na região do Alentejo, em Portugal, com a uva Antão Vaz e com a uva Alvarinho, que já falei antes. Tem bastante fruta tropical, ele tem bastante acidez, mas o corpo dele é mais leve, é um vinho mais direto, que vai combinar melhor com pratos um pouco mais ácidos, como uma guacamole ou talvez um ceviche. Eu não sei exatamente qual é o estilo de vinho branco favorito de vocês e qual desses dois vai agradar mais. Eu gosto muito dos dois, só que eu escolheria cada um para uma ocasião diferente. A gente sabe muito bem que cada vinho vai combinar com pratos diferentes, pessoas diferentes, ocasiões diferentes. Inclusive, eu diria que o primeiro é um vinho que vai combinar muito bem com o inverno. Para quem tem dúvida ainda se dá para tomar vinho branco no inverno, esse aqui vai muito bem. Talvez naquela época de creminhos, um creme de batata baroa. Vai muito bem. Já o Poussil, para mim, tem uma vibe muito mais verão ou muito mais frescor, acompanhando entradas, coisinhas mais leves, enquanto o primeiro vinho acompanha pratos principais. Agora eu vou falar para vocês o valor de cada um. O Julia Kemper custa R$210 e o Poussil custa R$190. Porém, como eu estou degustando esses dois vinhos aqui,
A Ana da Cave Santa Cruz me deixou fazer o seguinte, deixar vocês escolherem um, dois com base na minha degustação para ganhar 30% de desconto. Então, nesse caso, se vocês escolherem Julia Kemper, de 210, ele sai por R$ 147 reais. E se vocês escolherem o Poussil, de 190, ele sai por R$ 133 reais. Só que ainda tem mais algumas promoções no site da Ana. Se você compra 3 garrafas iguais, você ganha automaticamente 5% de desconto em cima desse desconto. Se você comprar 6 garrafas iguais, você automaticamente ganha 15% de desconto também em cima desses 30%. Então, minha gente, escolham com sabedoria que vinho vocês querem provar antes, porque o desconto é muito bom, é bem grande. Vocês vão ter até amanhã para votar aqui e decidir qual desses 2 vinhos deve ganhar um ultra desconto durante essa semana. Combinado? Então deixa nos comentários aqui se você quer Julia Kemper ou Poussil com 30% de desconto até sexta-feira. Se você quiser saber um pouquinho mais de informação sobre cada um desses vinhos, é só acessar o site Cave Santa Cruz, Caves, no plural, cavessantacruz.com.br.